sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Viver Melhor, aqui na Rádio X40, sempre ao vivo com você, toda quarta-feira, 1h da tarde. Nós começamos agora em novembro um ciclo, todas as quartas-feiras, de falarmos aqui no nosso programa Viver Melhor sobre oráculo terapia. Esse tem sido o nosso tema agora nas nossas quartas-feiras do mês de novembro. Tudo isso para a gente entender melhor o trabalho com a simbologia, e aqui nós estamos usando e trabalhando a simbologia pelo baralho cigano. Não é à toa que a gente chama de oráculo terapia. Isso mesmo, o baralho cigano, ele é reconhecido, já muito conhecido nosso, como um oráculo. E o oráculo tem aquela aura de conhecimento divinatório, da gente querer saber o futuro, o que vai acontecer, né? Só que o outro lado do baralho cigano, daqueles símbolos expressos nessas 36 cartas, é um conhecimento muito profundo da alma humana. Não é de hoje que os símbolos eles são muito estudados e conectados com os nossos sentidos de vida, né? Quem traz pra gente aqui na nossa cultura ocidental todo o estudo, a reflexão sobre os símbolos a partir do nosso entendimento e a representação simbólica como um elemento de análise e compreensão do ser humano é Jung. Então, Jung, para quem lá vai estudar a psicologia moderna, vai encontrar nos escritos de Jung toda a fundamentação que dá sustentação a esse nosso conhecimento sobre a simbologia e como símbolos representam o nosso sistema de crenças, o nosso inconsciente e tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós. Quando a gente olha pelo lado espiritualista e a gente compreende a nossa vida como um todo, mental, emocional, físico e espiritual, nós entendemos que a nossa bagagem de conhecimento, a nossa vivência espiritual é do espírito, portanto, nosso espírito é eterno. O que acontece a cada encarnação é a troca de roupa, né? É quando a gente recebe um novo físico, uma nova energia vital para manifestar no plano físico a nossa essência divina, ou pelo menos deveria ser assim, né? Todos nós aqui no mundo físico deveríamos manifestar a nossa essência divina. Só que na prática não é bem assim que acontece, ou talvez não seja tão simples, porque na prática nós nos deixamos levar pelo nosso ego, pelas nossas vaidades, né, pela nossa personalidade e pelo desfrute aqui da vida, da matéria, do cotidiano, e vamos cada vez mais nos distanciando do nosso eu superior, o que a gente chama aqui de essência divina. Olhar para a simbologia, e aqui no nosso caso estamos usando a do baralho cigano, mas existem muitos outros símbolos que nós poderíamos usar. Olhar para esta simbologia com este entendimento de representação do nosso inconsciente é compreender que estes símbolos eles podem nos ajudar a compreender aquilo que está dentro de nós, aquilo que faz parte da nossa essência divina, do nosso eu superior. Se no nosso dia a dia é tão difícil a gente se manter conectado com esse nosso eu superior, que é o nosso eu espírito, né? É o nosso verdadeiro eu. Se é tão difícil a gente se manter conectado com ele 24 horas por dia, todos os dias da semana, a gente tem o auxílio, então, de todos esses símbolos que nos ajudam a compreender melhor essas mensagens, essa comunicação que a nossa essência divina quer fazer com a nossa mente, né? O nosso consciente presente aqui
na matéria. Tá? É muito comum a gente se envolve tanto com as preocupações do dia a dia, a gente se envolve tanto com os problemas, a nossa vida, o nosso sistema de vida, a gente se preocupa e quantas pessoas têm e usam muito tempo da sua vida para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sobreviver, né? Para ali manter as suas necessidades básicas de vida, ter uma alimentação, ter um teto, uma moradia, ter roupas para usar e se abrigar do frio e assim por diante. Né? E ao longo desse tempo de vida e para suprir essas necessidades tão básicas aqui na vida do dia a dia, a gente vai cada vez se endurecendo mais para a visão do espírito. A gente passa a olhar e a focar a nossa atenção apenas na necessidade da matéria e a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa essência divina. Então, ouvir a essência divina vai ficando cada vez mais difícil e isso cada vez se torna um objetivo mais longe de ser atingido. Então a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de apoio que nos ajude a entrar em contato novamente com esse eu divino. Lembrando que o nosso eu divino, a essência divina, o eu superior, aqui todos esses nomes estão falando sobre a mesma coisa, que é o nosso espírito, aquele espírito imortal, né? Onde habita ali a centelha da divindade. Essa nossa essência divina tem todas as respostas, absolutamente todas, para a nossa vida. Né? E se a gente sabe que ali tem todas as respostas, ali tem todas as soluções dos nossos problemas aqui práticos, do dia a dia. A grande questão é como saber acessar essas informações. Ah, Cris, mas na prática eu preciso trabalhar, eu levanto de manhã, eu vou trabalhar, eu volto no final do dia, chego em casa cansada e eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, que direção tomar, eu não estou gostando do meu trabalho, mas eu também não sei o que eu vou fazer, eu não posso sair de lá porque eu tenho que me sustentar. E essas angústias vão fazendo com que a gente entre num redemoinho de dores, de peso, de problemas, enfim. Quando a gente usa o baralho, e aí que nós vamos entrar no nosso aqui assunto, que é o oráculo terapia. Quando nós entramos no oráculo com este objetivo de nos reconectar à nossa essência divina, aí é que a gente encontra no baralho cigano, em todos os símbolos das 36 cartas desse baralho, a oportunidade da gente entender o que está por trás desta mente consciente que não consegue mais compreender as respostas. E nós vamos buscar lá no inconsciente, lá nesse arcabouço aí de memória mental, emocional, da essência divina. Né? O que o meu eu superior, o que a minha essência divina tem para me dizer que me ajude a compreender a minha realidade e me ajude a tomar decisões, a fazer escolhas conscientes e escolhas corretas, né? Escolhas que vão me levar para frente, que vão me ajudar a evoluir. E aí é que nós conectamos os sentidos da simbologia do baralho cigano com a nossa vida prática. É poder fazer uma leitura oracular com uma profundidade muito maior do que simplesmente a gente querer saber: será que o fulano gosta de mim? Será que eu vou me casar? Será que eu vou passar num concurso? O oráculo faz isso? Faz, responde às nossas dúvidas sobre probabilidades, possibilidades futuras de acontecimentos futuros. O oráculo faz isso.
Só que essa é uma parte tão pequena do uso do oráculo e da simbologia que a gente acaba não aprofundando. E dentro do sentido de oráculo terapia, a gente tem a oportunidade então de aprofundar esses conhecimentos. E isso é o que a gente vai fazer a partir de agora. Deixa eu conectar aqui na rádio, deixa eu colocar aqui, porque a partir de agora eu vou direcionar a câmera e eu vou falar sobre como fazemos essas leituras. Na semana passada eu comecei fazendo uma indicação de como a gente pode abrir a leitura oracular terapeuticamente, acessando os níveis mental, emocional e físico de uma pessoa, ajudando a orientá-lo o que ela precisa fazer desses aspectos da sua vida, do ponto de vista de pensamentos, de sentimentos e de ações, para realizar uma ação necessária, né? E aqui a gente foi abrindo alguns exemplos, fazendo leituras para quem estava ao vivo conosco. Hoje a gente vai acessar uma outra forma e hoje eu quero mostrar para vocês como entrar nos aspectos de propósitos de vida. A gente fala de missão, né? Qual é a minha missão nesse mundo? O que eu vim fazer aqui, né, nesse mundão encarnada? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer? Então hoje eu vou mostrar uma forma da gente usar o baralho cigano, usar essas simbologias para compreender propósitos de vida, para compreender o que a gente chama de destino de vida, ou seja, quais são os caminhos ou os alertas para esses caminhos que eu tracei para minha encarnação. E falar também e conhecer quais são os nossos principais desafios emocionais e mentais. Então, os nossos desafios emocionais são todos aqueles sentimentos, as emoções que ainda nos causam certos desequilíbrios, certos descontentamentos, que não nos permitem evoluir e que dificultam a gente cumprir lá a nossa missão, os nossos propósitos de vida. Por outro lado, a gente também vai poder analisar quais são os aspectos que psiquicamente ou mentalmente no meu campo de pensamentos não estão contribuindo para que eu alcance aqueles objetivos. E esse campo mental de desafios mentais tem a ver com crenças que nós temos, que nós trazemos, crenças que vêm do aspecto de vida familiar, de sentido social, que nós sofremos interferências, tudo isso que pode atrapalhar o nosso dia a dia no cumprimento dos nossos propósitos de vida. Então isso é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Vamos conectar, deixa eu conectar aqui, eu estou com o meu computador porque eu quero, se vocês tiverem perguntas, eu quero poder ver essas perguntas. Então, vamos entrar aqui ao vivo. Quem está aqui comigo, quem está entrando, assistindo, deixa o seu oizinho aqui para mim. Eu aproveito para falar para vocês que hoje, logo mais, eu vou começar a postar as afirmações para a evolução lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu abri um grupo no WhatsApp de oráculo terapia com dicas diárias de afirmações para que a gente se conecte com as virtudes de toda a simbologia das 36 cartas do baralho cigano. É um aprofundamento. Então, para quem era assim, as minhas alunas, os meus alunos do curso de baralho cigano vão poder aproveitar muito esse conteúdo, porque é um aprofundamento de tudo que nós vimos no curso. Quem não fez comigo o curso de baralho cigano vai ter uma possibilidade de conhecer o trabalho e mesmo sem conhecer profundamente o baralho cigano, também aproveitar
todas as virtudes, todo o conhecimento, todos os benefícios da harmonização que essa simbologia traz para nós. Então, se você não entrou, sugiro, vou deixar aqui nos comentários dessa nossa live o link no grupo do WhatsApp para você entrar e fazer junto conosco todos os dias a afirmação do dia. Eu vou colocar 1 ou 2 afirmações por dia para que a gente possa fazer. Então vai estar muito bacana, a gente vai poder fazer junto essa jornada. É uma jornada de fortalecimento, é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de aprofundamento em todo o conhecimento das virtudes simbólicas do baralho cigano. Então, é legal até para quem não conhece muito e tem curiosidade, gostaria de saber mais sobre o baralho cigano e o funcionamento. Então, aqui, conectada, deixa eu tirar o som para não atrapalhar a gente, não ficar eco aqui no nosso vídeo. Tirei o som, prontinho, aqui. Agora estamos juntos, eu vou poder acessar. O que eu vou fazer? Eu vou direcionar agora essa nossa câmera aqui para minha mesa de trabalho, para que vocês acompanhem comigo a abertura do oráculo neste formato terapêutico. Então aqui é um aprofundamento daquilo que a gente começou a ver na semana passada. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a minha mesa, direcionar a câmera. Vamos ver se eu consigo fazer aqui direto. Pronto. Agora acho que dá para ver bem. Então, vamos trabalhar aqui com um baralho. Quem quiser que eu abra seus propósitos de vida, é só deixar aqui nos comentários, deixa o nome completo, data de nascimento, para que eu possa acompanhar com vocês e fazer uma tiragem. Eu vou fazer aqui numa jogada fictícia para vocês irem acompanhando comigo como é que nós temos essa leitura, tá? Sempre lembrando o início de todo o trabalho oracular, a nossa oração. Então, sempre pedindo a Deus, Pai e Mãe, a Divina Mãe Oroiná, a Divina Santa Saracali, padroeiro dos ciganos e ciganas encarnados e espirituais, pedindo a licença, a bênção e a proteção divina para a abertura desse oráculo sagrado, para que nós possamos entrar na energia da egrégora espiritual cigana. Pedimos a presença de todos os clãs ciganos espirituais, os ciganos e ciganas de luz que nos amparam, que nos protegem, que nos guardam, fortalecem e que orientam todo o trabalho espiritual, incluindo o trabalho oracular, que sejamos conectados, protegidos e amparados a partir de agora. Então, vamos aqui seguir com na nossa leitura, né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a abertura agora de uma leitura para compreender propósitos de vida, caminhos de evolução e quais são os desafios que uma pessoa pode estar enfrentando na sua vida no aspecto mental e emocional para atingir aqueles propósitos de vida. Essa é uma leitura, um tipo de leitura muito interessante para quem anda meio perdido, quem não sabe o que fazer da sua vida, não sabe que rumo tomar, que direção tomar. Muito boa também para fazer para pessoas que estão escolhendo
profissão. Então eu gosto muito de fazer essa leitura para jovens que estão aí em épocas de decidir campo profissional. A gente pode fazer essa leitura de propósito de vida, que pode dar aí uma direção para fazer escolhas mais conscientes sobre aquilo que a pessoa vai se desenvolver e fazer da vida, né? O que nós vamos fazer? Nós tiramos 3 cartas iniciais que vão ter relação com os propósitos de vida de quem a gente está aqui lendo no oráculo, né? O que é propósito de vida? É a missão de vida daquela pessoa. O que aquela pessoa veio para esta vida encarnada aprender, desenvolver, né? Então, tiramos 3 cartas, nomeando a pessoa. Então, aqui a gente está fazendo uma leitura avulsa para uma pessoa, né, hipotética. Então, primeira carta aqui, segunda aqui, terceira aqui. Então, essas 3 cartas formando esse triângulo são as cartas de propósitos de vida, de missão de vida. Depois nós tiramos mais 3 cartas para entender caminhos de vida. O que são esses caminhos? É o campo de destino, é tudo aquilo que vai se aproximar da pessoa e que vai ajudá-la a cumprir estes propósitos, né? Quando a gente começar a fazer a leitura, vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, agora, caminhos da vida. Quais são os caminhos da vida? Então, a primeira carta aqui, caminhos da vida. A segunda carta aqui e a terceira carta aqui. Então, aqui a gente tem propósito e caminho. Então, aqui eu tenho um triângulo invertido, né? Eu tô fazendo aqui uma leitura com um pentagrama, né? Esse pentagrama é a composição das energias de propósitos encarnatórios de uma pessoa, né? E eu vou tirar mais 3 cartas que estarão conectadas com os desafios emocionais que essa pessoa vem superar nesta encarnação. Então, desafios emocionais, desafios emocionais que essa pessoa terá durante esta vida. E aí nós tiramos também 3 cartas simbolizando os desafios mentais. Então, desafios do campo de raciocínio, de pensamento. Então, 3 cartas com os desafios mentais. 3 cartas com os desafios mentais. Então, tiramos já as nossas cartas. Então, aqui nós temos os desafios mentais, os desafios emocionais que essa pessoa terá na sua encarnação. Então, a gente começa, eu gosto de começar sempre lendo os propósitos de vida. Então, nessas 3 cartas. O propósito de vida dessa pessoa. O primeiro propósito é de êxito, é brilho. Muito provavelmente essa pessoa veio para esta vida para ter êxito e êxito pleno em todos os sentidos da sua vida, principalmente na vida material. É uma pessoa que não veio passar necessidades financeiras, é uma pessoa que não veio para ser uma pessoa qualquer. É uma pessoa que veio para brilhar, para aparecer. É uma pessoa que muito provavelmente tem uma energia muito forte, carismática,
uma energia daquelas pessoas que fazem sucesso, que têm fama, que conseguem se destacar diante da multidão. Então esse é um dos propósitos, os objetivos dessa pessoa. Então a gente já sabe que se essa pessoa tem como propósito de vida o brilho, o magnetismo, né, o sucesso, é uma carta, a carta do sol é uma energia muito viva, muito ativa. Se essa pessoa não está conseguindo viver isso neste momento da sua vida, a gente sabe que ela está distante do cumprimento do seu propósito de vida. Então aqui já tem um primeiro orientador, direcionador terapêutico para essa pessoa. Então ela vai identificar se ela já está nesse caminho ou não. Se ela não estiver, a gente precisa identificar por quê que ela não está, o que está acontecendo, né? Continuando aqui os propósitos de vida. Nessa segunda carta, a gente tem aqui primeira, segunda e terceira. Na segunda carta, vem dizendo, né, como propósito de vida, essa pessoa que tem como propósito o brilho, o magnetismo, o sucesso, a fama, a fortuna, ela não consegue isso de mão beijada, ela precisa conquistar isso. A carta do cavaleiro, com essa simbologia do cavaleiro, é aquele que vai à frente, é a primeira carta do baralho, é aquela pessoa que toma iniciativa, que tem ideias, que usa a sua criatividade para realização, para fazer o que precisa ser feito, né? Então essa pessoa, para cumprir esse objetivo de vida, que é de se realizar, ela precisa fazer por onde? Essa realização não vem por apadrinhamento, não vem por herança, não vem por títulos de outras pessoas, vem por conquista, deve ser conquistado. Então, um dos propósitos de vida dessa pessoa também é aprender a tomar iniciativa, a fazer o que precisa ser feito, a ir à frente, a não esperar por ninguém, a não ficar de braços cruzados diante daquilo que precisa ser realizado, né? Essa é uma carta que fala também da energia de liderança, então um dos propósitos de vida dessa pessoa é exercer a liderança com brilho, com magnetismo, de uma forma consciente e equilibrada no plano material. É uma carta que está ligada à energia emocional, né? Então é unir o material com o emocional. E essa terceira carta, completando a nossa tríade de manifestação de propósito de vida, é a carta da estrela. A carta da estrela é a carta que vem falando para a gente do brilho do magnetismo da noite, que tem a função, a estrela tem a função de nos ajudar a reconhecer os caminhos, né? Muitas pessoas leem essa carta como uma carta do oculto, daquilo que está escondido, né? Eu não vejo nesta carta o oculto escondido, pelo contrário, eu vejo a carta de tudo que será revelado, mostrado, até porque o símbolo da estrela, né, historicamente falando, a gente tem, se a gente volta lá para nossa história contada na Bíblia, né? A estrela é que ajudou os reis magos a reconhecer o caminho. Então, qual é o caminho, o direcionamento do nosso novo mago, o nosso grande avatar nascido? A estrela, né? A gente chama a estrela é que mostra o caminho. A estrela também é usada simbolicamente na nossa sociedade atual como um símbolo de honra, de reconhecimento. Então, olha que interessante, essa pessoa está fadada ao sucesso e às honrarias, aos reconhecimentos, a ser uma pessoa reconhecida. Muito provavelmente, se essa pessoa fizer por onde batalhar, ela vai ser uma pessoa que vai ter altos postos de reconhecimento
no campo que ela desejar. Ela precisa, portanto, aprender a lidar com o sucesso, a lidar com a fama, aprender a liderar, a ser um bom líder, equilibrando a mente consciente com as emoções para ser um líder muito reconhecido e poder receber todas as glórias que foi ali planejado para esta pessoa ter nesta encarnação, né? Aqui são os propósitos de vida, que já traz, né? Traz o alerta daquilo que a pessoa vem fazer, tá? O que ela precisa compreender nos seus caminhos, né, o caminho de vida, para realizar esses objetivos. A gente entra no triângulo invertido. Então, a primeira carta aqui é a cruz. A cruz é a última carta do baralho cigano, a 36ª carta do baralho. Essa cruz aqui está indicando o caminho que essa pessoa tem, ou seja, ela precisa compreender a tarefa, a sua tarefa, ela precisa aprender a lidar com as suas dificuldades para que ela possa cumprir este objetivo. Ela precisa entender qual é a parte dela, qual é a missão, qual é o propósito, precisa de consciência, esclarecimento pessoal para que ela tenha força para superar tudo o que precisa ser superado dentro dos seus caminhos, fazendo o que precisa ser feito para atingir o sucesso que está planejado para que ela receba, né? Como que ela faz isso? Porque aqui é caminho, caminho é o como, é por onde eu vou, né? Então, para que ela supere tudo o que precisa superar com firmeza, com realização, primeiro ela precisa dominar o seu emocional mais profundo. Então, muito provavelmente, esta é uma pessoa que vai encontrar nos seus caminhos muitas situações que vão mexer muito com ela, em profundidade de sentimentos. E é interessante porque aqui a gente já tem desafios emocionais e a gente vai ver que os desafios emocionais desta pessoa tá muito ligado com este campo profundo emocional, do íntimo. O símbolo da lua tem essa ligação com o nosso íntimo mais profundo, com o nosso oculto, com o nosso inconsciente, com o nosso lado introspectivo mais profundo. Então esse é um caminho, esta pessoa precisa trabalhar muito seu autoconhecimento como meio de realização desses propósitos de vida, né? E isso com uma energia muito ativa. Aqui a carta masculina fala, é uma energia ativa, é uma energia que faz acontecer. Essas duas cartas estão muito vinculadas, a carta do cavaleiro com a carta da energia masculina, né? Essa pessoa aqui vai precisar trabalhar muito essa energia yang, essa energia de força, essa energia de ação, né? Essa pessoa não pode se acomodar, não pode ser uma pessoa preguiçosa, não pode ser uma pessoa turrona, ela precisa ser ativa, fazer acontecer. Esse é o caminho, né? O caminho da firmeza, da certeza, da assertividade, da objetividade, da disciplina, da constância, né? Tudo isso é energia yang, a energia masculina preponderante nos caminhos desta pessoa, né? Então aqui nós temos um primeiro momento nesse pentagrama. Eu tenho um triângulo acima e um triângulo abaixo. Um pentagrama, um hexagrama, né? Os 6 lados. Esse hexagrama aqui, ele tá trabalhando toda a energia de propósito de encarnação de uma pessoa. Quer orientação mais vital para todos nós que estamos aqui encarnados, né? O que eu venho fazer, o que eu venho aprender.
de uma forma muito sintética, esta pessoa veio aprender a ser ativa, a ter iniciativa, a lidar com o sucesso, a assumir postos de reconhecimento e de liderança. Essa pessoa aqui é uma pessoa que veio para liderar, é uma pessoa com magnetismo, com brilho, que veio para comandar, e ela vai precisar dominar o seu emocional para que ela possa comandar e liderar com energia, com firmeza, mas de forma equilibrada. Esse aqui é o panorama de propósito de vida dessa pessoa. Ela vai usar isso na sua vida familiar, na sua vida profissional, ou seja, em todos os aspectos e âmbitos da sua vida. Ela vai precisar dominar o seu emocional dentro da sua família, para ser uma boa mãe, um bom pai, para ser um melhor companheiro de jornada, para aqueles que compartilham da sua vida dentro da sua família. Essa pessoa, dentro do seu aspecto profissional, vai precisar aprender a ser um bom líder, um bom companheiro de jornada de trabalho, a ter iniciativa para fazer as coisas, não ficar esperando. Então, a gente começa a ver que propósito de vida tem a ver com o contexto de evolução de uma pessoa, e não necessariamente apenas de caminho profissional, mas é evolução, propósitos de encarnação, tá? E aí nós chegamos, tá? Mas para atingir tudo isso, quais são os desafios que essa pessoa traz? Quais são os desafios que ela vai enfrentar, tanto no campo emocional quanto no campo mental de pensamentos, né? Essas três cartas definem basicamente os principais desafios do campo emocional, né? Então aqui a gente tem a carta do cão, que fala de companheirismo, parceria, fidelidade, lealdade, né? Então esta pessoa aqui, um dos grandes desafios é ser um líder parceiro, ser um líder companheiro, aprender a ouvir mais as pessoas, aprender a compreender a necessidade do outro, né? E compreender de uma forma amorosa, a ser leal com aqueles que estão ao seu lado. Então esse é um desafio emocional que essa pessoa vai ter, né? Do companheirismo, da lealdade, da parceria, do estar junto com o outro, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dor, porque essa pessoa tem uma energia, olha, muito ativa. Então ela vai precisar cuidar para não se transformar numa pessoa patrola, aquela que vai passando o rolo compressor em cima de todo mundo, né? Então aqui tem um primeiro desafio emocional. O segundo desafio emocional que nós vemos está aqui, né? No sentido afetivo emocional. Então olha só, no desafio emocional, esta pessoa vem com uma simbologia das emoções, das paixões. Muito provavelmente esta pessoa vai ter uma tendência a tomar decisões passionais, né? De cabeça quente, ou pode ter dificuldades de expressar sentimentos, de expressar emoções, né? Então, um desafio de amadurecimento emocional, de crescimento emocional, um desenvolver do seu sentido emocional. E também o outro desafio no campo emocional é trabalhar todo o aspecto de harmonização pela paz, pelo perdão, aprender a ser uma pessoa mais compreensiva, né? Então aqui os lírios a gente já fala, né? É o lírio branco, é o lírio da paz. Então essa pessoa vai
muito provavelmente ter muitos desafios a vencer no sentido de pacificar as suas emoções, ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais pacífica. Muito provavelmente esse ímpeto que a pessoa vem, né? O propósito de vida dela, olha, é liderar com equilíbrio, é domar esta força impetuosa que ela traz. Então, o propósito de domar a força impetuosa pelo equilíbrio, pela paz, pela harmonia, pelo autocontrole emocional, compreendendo melhor os seus parceiros de jornada de vida. Olha que desafio emocional que essa pessoa vem para esta encarnação. Terapeuticamente falando, quando eu abro uma leitura dessas, eu já sei aqui que esta pessoa tem virtudes relacionadas à liderança e que tem desafios relacionados à calma, paciência, tranquilidade, ao sentido emocional harmonizado. Então a gente já consegue direcionar um tratamento para uma pessoa nesse sentido emocional, né? Autoconhecimento emocional para controle de ímpetos. E tiramos também aqui 3 cartas para nós entendermos o sentido mental, quais são os desafios no campo de pensamento, crenças limitantes, o que pode ainda estar atrapalhando no campo de pensamentos, né? Aqui a pessoa ainda tem muitas dúvidas a serem vencidas, né? Então, o primeiro desafio que essa pessoa vai ter no campo de raciocínio e de pensamentos é compreender aquilo que ela quer, ter certeza, tomar decisões com assertividade, com clareza, ter uma autoconfiança, confiar naquilo que ela sabe, nos seus potenciais. Então, é tomar decisões sempre com confiança naquilo que será realizado. Então, não ficar em cima do muro, não ter dúvidas o tempo todo, ser uma pessoa mais estável. Então, pode ser que os pensamentos desta pessoa sejam pensamentos atribulados, sejam pensamentos incertos. Sabe uma pessoa que às vezes pensa de um jeito, dali a 5 minutos muda de opinião e já pensa de outro jeito. Dali a 5 minutos já pensa de outro jeito de novo. Uma pessoa inconstante. Então, um dos principais desafios para esta pessoa nesta encarnação é lidar com esta inconstância no seu campo de pensamento. Então, aqui a gente já começa a ver também um possível direcionamento de tratamento para que esta pessoa seja mais assertiva, mais objetiva, autoconfiante, que ela tenha mais constância em prazos, projetos. Muito provavelmente esta pessoa é tão impetuosa que ela pode ter dificuldade de alcançar o sucesso porque ela fica instável durante muito tempo. Ela precisa se estabilizar para que ela consiga alcançar seus objetivos a médio e longo prazo. Sabe aquela pessoa que é super inteligente, que conhece, que tem domínio de si, mas toda hora muda de opinião. Então ela demora muito tempo para alcançar o sucesso na sua vida. Ela fica mudando de caminho a todo tempo, inconstância. Esse é um dos principais desafios no campo de raciocínio dessa pessoa. Outro desafio que essa pessoa vai ter no seu campo de pensamentos é aprender a lidar com o tempo de cada coisa, aprender a lidar com os desafios, aprender a lidar com as dificuldades. Essa pessoa vai ter a tendência a se expressar de forma impaciente,
não ter paciência para plantar e esperar o tempo da colheita, né? Ela quer tudo num lapso de sorte. Para esta pessoa não existe sorte, existe trabalho. Olha o cavaleiro aqui, propósito de vida. Ela precisa fazer acontecer e compreender que a vida não é feita somente de sorte. A vida precisa, a gente recebe da vida na medida que a gente trabalha para alcançar. Então eu preciso semear, eu preciso plantar, eu preciso adubar, eu preciso regar, eu preciso fazer o que precisa ser feito para colher no seu devido tempo. E é para esta pessoa um dos grandes desafios é aprender a esperar o tempo de cada coisa, e esse esperar não é de braço cruzado, é um esperar realizando, fazendo o que precisa ser feito. E o terceiro e grande desafio que esta pessoa vai enfrentar durante a sua vida encarnada é lidar com a parte boa da vida, é sentir leveza nos seus pensamentos. Muito provavelmente esta pessoa vai ter uma tendência a ser muito preocupada, a sempre estar preocupada, esperando que o pior aconteça. Essa pessoa precisa aprender a desenvolver leveza na vida, olhar a vida, compreender a vida como algo bom, como algo leve, sabe? Uma pessoa que é sempre preocupada, com a cabeça cheia, toda atribulada, ó, todas as preocupações do mundo. Então o desafio dela é ser mais leve, é pegar mais leve, é pensar com mais leveza, é não ser tão exigente com tantas coisas desnecessárias, né? É não querer apressar o tempo de cada coisa e fazer esta impaciência algo muito difícil de ser lidado, né? Então, leveza, calma, desacelera, aprender a desacelerar quando é necessário desacelerar. Vai ser um desafio que essa pessoa também vai precisar ultrapassar na sua vida. Então, tudo isso que a gente tira aqui tem relação com esse desenvolvimento de uma pessoa. Como a pessoa se desenvolve, como ela leva a vida dela de uma forma saudável, coerente, né? Tudo isso aqui está falando, então, a gente vem trazendo nisso que a gente chama de oráculo terapia, né? A partir dessa leitura oracular, a gente pode orientar a pessoa a encontrar tudo aquilo de ferramenta que ela precisa para superar essas dificuldades, superar esses obstáculos, né? Isso vai ser o mais importante. Tá? Então, chegamos aqui com a nossa leitura, com o nosso entendimento oracular. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Quero saber de vocês que estão ouvindo aqui o nosso programa, você que esteve aqui conosco assistindo, você que assistiu a semana passada e vai entrar aqui para ver a gravação de hoje. Como é que você recebe isso na sua vida? Para você que já é oraculista e quer aprofundar, quer ver uma nova forma de trabalhar com o baralho cigano dentro desse sentido terapêutico, usando essas simbologias de uma maneira terapêutica, né? Deixa aqui nos comentários aquilo que você percebeu, deixa aqui a sua experiência, o seu relato, vai ser muito bacana para que a gente possa ir acrescentando. Eu vou trazer novas metodologias, eu vou trazer novos olhares a partir das próximas semanas. Nesse mês de novembro, oráculo terapia é o nosso tema aqui no programa Viver Melhor, ajudando aí quem precisar com esses conhecimentos. E lembrando, nós estamos com o nosso grupo Oráculo Terapia no WhatsApp aberto. Hoje nós vamos iniciar a nossa jornada de afirmações,
de virtudes a partir das simbologias do baralho cigano. Então eu vou deixar aqui o link de inscrição para você entrar no nosso grupo, se inscrever e aproveitar na sua casa, no seu dia a dia, mesmo sem usar o baralho, a conhecer os símbolos e fazer as afirmações das virtudes, da amorosidade, do perdão, da força, da empatia, da resiliência, da harmonia, da perseverança, da liderança, tudo aquilo que a gente precisa para se reconectar com as virtudes da nossa alma. Tá? Então, fica aqui a dica e o convite para você que assiste o nosso programa aqui na Rádio X40 toda quarta-feira comigo. Então, um grande beijo, até a quarta-feira que vem.